Atenção Brasil, o estado mais populoso do nosso país acaba de decretar estado de emergência na saúde em função da dengue. Uma coletiva de imprensa é feita nesse momento com outras informações sobre a situação da doença no estado de São Paulo. Vamos ouvir. Os números acho que é bom, doutor Esper. Então, a gente olha o comportamento da epidemia nos anos anteriores e compara com o que está acontecendo em 2024. Há uma... Pode ficar. Há uma antecipação de número de casos, né? A gente costuma ver casos começar a subir em meados da terceira para a quarta semana de fevereiro todos os anos. Bate um pico ao redor de fim de março, começo de abril, né? Que bate o pico de número de casos, depois ele começa a cair. Esse ano foi atípico em relação a todos os anos, que começamos a notar casos aparecendo já no começo de janeiro. Então tem uma antecipação aí de algo como um mês e meio, ou alguma coisa assim, de uma elevação de número de casos. Parecia ser uma coisa extemporânea, mas o tempo mostrou que não, era um acúmulo progressivo, respeitava a curva de crescimento dos anos anteriores, só que bem mais antecipada. E aí, logo que aconteceu isso, a Secretaria começou a se mobilizar para colocar algumas ações de prevenção, já identificando que tinha alguma coisa um pouco diferente esse ano, que muitos suspeitam ser o aquecimento, né? De facilitar a multiplicação de mosquitos, e também a gente teve uma boa quantidade de chuvas, e isso acabou criando as condições ideais para a proliferação do vetor. Os casos continuam crescendo, estão em fase de ascensão, a gente ainda não sabe quando exatamente vai ser o pico, e não dá para dar uma previsão exata, porque como a gente não conseguiu dar a previsão exata do número de casos começando, não dá para dar a previsão exata de quando é que eles vão bater no pico. Agora, tem uma coisa que a gente leva em consideração, é que como existem estados que estão em situação bem pior que São Paulo, a gente tem que se preparar e imaginar que o número de casos pode continuar subindo, como a curva mostra, e tomando as medidas para enfrentamento da doença. Pode abrir o áudio, por favor? Eu quero dizer para vocês que estão em casa que a gente está acompanhando a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, mais especificamente do pessoal da cúpula da Secretaria de Saúde do estado, para explicar a decisão de colocar São Paulo em estado de emergência por causa da dengue. O motivo é o fato da gente ter atingido aqui em São Paulo 300 casos de dengue para cada grupo de 100 mil habitantes nos últimos dias. O que nós ouvimos há pouco é a explicação de que o pico da doença, que era esperado para um pouquinho mais para o meio do ano, março, abril, foi adiantado. Ou seja, a situação pode ficar ainda pior. Não eram esperados tantos casos para janeiro, fevereiro, comecinho de março. E por isso já pode se colocar São Paulo, assim como outras unidades da federação, em estado de emergência em função da dengue. Vamos continuar ouvindo a coletiva. Quem conversa agora é Priscila Perdicares, é secretária executiva de saúde aqui em São Paulo. E também, como que isso vai ser utilizado, né? Se pretende adquirir mais equipamentos, enfim, o que exatamente deve ser feito a partir disso? Obrigada. É importante salientar que os 205 milhões nós antecipamos aos municípios, né? Hoje nós estamos instituindo o decreto, nós estamos recomendando que se institua o decreto de emergência em saúde, mas esse recurso ele foi antecipado aos municípios exatamente para que eles pudessem ter o tempo necessário para fazer as aquisições necessárias. É uma doença que nós estamos acompanhando dia a dia a sua evolução. Esse recurso ele é destinado para compra de insumos, pagamento de equipes, né, tanto para a parte de vigilância em saúde, né, compra de equipamentos. Então, aqueles fumacês que vocês veem nos municípios, é o Estado que provê. Então, a gente vai adquirir mais, muito provavelmente, para conseguir atender a todos os municípios de forma adequada. Mas também nós estamos já nos preparando para que a nossa rede de atenção esteja 100% habilitada, preparada para receber os casos regulados pelos municípios, os casos graves regulados pelos municípios. Então, eventualmente, nós vamos precisar adquirir insumos para essas internações, vamos precisar fazer algum contrato adicional para que tenhamos mais equipes disponíveis, para que tenhamos mais leitos disponíveis.
Então, isso nós estamos acompanhando dia a dia e já nos antecipando a essa situação para que a nossa rede possa atender adequadamente a esses casos mais graves que estão vindo dos municípios. Amigos, o que a Priscila Perdicares estava explicando é a liberação de 205 milhões de reais por parte do governo do estado de São Paulo para alguns municípios aqui do estado que já estavam necessitando intensificar o combate à dengue nas suas respectivas localidades. Ela explica, né? Adiantamos esse montante, mas agora o que se espera com a decretação do estado de emergência é que o governo possa viabilizar outros recursos. Né? Parece algo burocrático, né? Simplesmente decreta o estado de emergência, mas do ponto de vista prático, a autoridade, o gestor público, tem mais flexibilidade para administrar o orçamento a partir do momento que está decretado um estado de emergência. Esses 205 milhões de reais já haviam sido liberados e ela explicou que era para reforçar as redes de saúde de algumas cidades aqui de São Paulo, mas agora há a expectativa de que outros montantes sejam liberados para poder combater a doença.